Olá, esse é o seminário de Fundamentos de Projetos de Análise do Algoritmo, onde falaremos sobre programação paralela. Esse projeto é apresentado pelo Ellen Romael e pelo Lucas Lima, orientados pelo professor Felipe Reis. Esse seminário vai buscar explorar superficialmente alguns conceitos fundamentais da programação paralela e também abordar algumas ferramentas e linguagens que podem empregar esse paradigma, além das aplicações práticas e alguns algoritmos que podem ser adaptados para execução paralela. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre conceitos, como concorrência e paralelismo, leis de modelos de aplicação paralela, lei de Lambda, o speedup, escalabilidade e conceitos de complexidade de algoritmos. Concorrência e paralelismo. Basicamente, a concorrência ela é a habilidade de um sistema para gerenciar múltiplas tarefas simultaneamente. Mas as tarefas elas não são necessariamente executadas ao mesmo tempo, mas sim de maneira alternada muito rapidamente, otimizando o recurso dos recursos de hardware disponíveis na máquina. Basicamente, a implementação de concorrência, ela vai permitir que múltiplas tarefas sejam executadas, entre aspas, né, simultaneamente, ali, dividindo o tempo do processador do CPU, né, entre elas. Cada tarefa ela vai receber uma fatia de tempo para usar a CPU antes de ser temporariamente pausada. E aí, então, permitir que outra tarefa utilize essa CPU. Só que isso é alternado muito rapidamente, então a gente não percebe o que está acontecendo. A CPU ela alterna essas tarefas realizando pequenas partes em uma sucessão muito rápida de tempo. Isso gera para o usuário a ilusão de que tudo está sendo processado ao mesmo tempo, quando na verdade está sendo só uma alternância muito rápida. A gente tem alguns benefícios que a concorrência traz para a gente, que é a questão de utilização de recursos de maneira mais eficiente e redução do tempo ocioso da CPU. Então a gente já está ali consumindo mais da CPU de maneira mais eficiente. Além disso, a gente tem a melhora da capacidade de resposta do sistema, já que essa alternância é muito rápida, melhora a capacidade de resposta e eventos de interação do usuário. E é essencial para sistemas com múltiplas operações, como, por exemplo, servidores web, que estão ali recebendo solicitações praticamente a todo momento. A gente tem também o paralelismo, que é a questão de executar simultaneamente múltiplas tarefas e buscando aproveitar a capacidade de processamento de múltiplos núcleos ou de múltiplos processadores. Isso busca aumentar o desempenho e eficiência do processamento, reduzindo o tempo total de execução de tarefas complexas. Essa divisão de tarefas ela é meio que você pegar um problema, uma tarefa, né, dividir ela em subtarefas menores que podem ser executadas assim, de forma independente e simultânea. E essas subtarefas vão ser distribuídas entre diferentes núcleos do processador ou em diferentes processadores que vão executá-las ao mesmo tempo. Depois disso, esses resultados das subtarefas precisam ser sincronizados e combinados para obter o resultado final da tarefa principal. Isso ajuda muito na melhora do desempenho, já que reduz o tempo de execução de tarefas mais complexas, tem uma maior utilização dos recursos do dispositivo, já que o uso do hardware vai estar sendo consumido por completo e tem uma escalabilidade melhor, já que permite que os programas escalem com o aumento do número de processadores ou de núcleos. Porém, a gente tem um desafio hoje no paralelismo, que é a questão de complexidade no desenvolvimento dos softwares para isso, porque eles precisam ser desenvolvidos de maneira a serem paralelizáveis, e isso pode ser mais complexo devido à necessidade de sincronização e comunicação entre essas tarefas. Aqui a gente tem três modelos básicos de programação paralela, que são a programação de processos, de threads e de atores. E a questão da programação de processos, ela vai envolver a execução de múltiplos processos independentes que podem ser executados em paralelo. E cada um desses processos ele vai ter o seu próprio espaço na máquina, seu próprio espaço de memória e de recursos como processador na máquina. A programação de threads ela vai ser uma programação de pequenas unidades de execução
que são mais leves que os processos e compartilham o mesmo espaço de memória do processo pai. E esses processos eles vão depois trazer um resultado final em cima do processo pai. Programação de atores são entidades que se comunicam por meio de mensagens e têm o seu próprio estado. Geralmente isso é usado em linguagens como Erlang e Scala. Agora a gente vai falar um pouquinho de lei de Amdahl, speedup e escalabilidade. A lei de Amdahl ela é uma forma de expressar o speedup máximo que uma máquina pode desempenhar. Basicamente, a gente vai tentar entender até onde dá para acelerar um programa usando vários processadores. Por exemplo, a gente tendo uma tarefa muito grande e essa tarefa eu consigo dividir algumas partes e outras eu preciso fazer elas de maneira sequencial, ou seja, preciso fazer elas de maneira ordenada, na verdade. Então, eu preciso ver como eu vou fazer isso. É isso que a lei de Amdahl vai tentar ajudar a gente a entender. A gente tem uma fórmula para ela, que essa fórmula é usada para calcular o speedup máximo de um grau de paralelismo em uma fração sequencial. Essa fórmula é dada por S, que é o valor do speedup máximo, que é 1 sobre B mais 1 menos B sobre N. O que quer dizer essas letrinhas, né? S vai ser o nosso speedup máximo e B vai ser a nossa fração paralelizável do programa. 1 menos B é a parte sequencial dessa fração paralelizável e N seria o número de threads do nosso processamento. Mas afinal, o que é o speedup? Ele é a gente pode chamar ele também de aceleração, que é quando a gente consegue fazer um programa rodar mais rápido quando usamos vários processadores ao mesmo tempo. E para a gente encontrar o speedup, a gente tem uma formulazinha também, que é o tempo com um processador dividido pelo tempo com n processadores. Aqui eu consigo dar um exemplo. Por exemplo, se a gente tem um programa que termina em 10 segundos com um processador e em 5 segundos com dois processadores, o speedup seria duas vezes mais rápido. Então, basicamente, a gente está dividindo esses dois valores. A gente tem um speedup ideal, que é se tudo fosse paralelizável. Então, o speedup seria igual ao número de processos, o número de processadores. Falando um pouquinho de escalabilidade, a gente vai ter que a escalabilidade é a medição de eficiência ao adicionar mais recursos em um sistema. O sistema ele pode ser considerado escalável se o desempenho continuar melhorando proporcionalmente à medida que adicionamos mais recursos. A gente tem dois tipos de escalabilidade: escalabilidade forte e escalabilidade fraca. Além disso, a gente tem algumas coisas que podem afetar essa escalabilidade, como uma fração paralelizável, a comunicação entre processos, o tamanho do problema, é, a arquitetura do sistema, como eu disse. Os programas eles precisam ser desenvolvidos para serem paralelizáveis e o balanço de carga. Conceitos sobre complexidade de algoritmos. E o que são esses algoritmos e para que serve essa análise? O algoritmo é um conjunto ali de instruções, né, que a gente vai ter para resolver um problema ou realizar uma tarefa. E a análise de complexidade é o que ajuda a gente a entender a eficiência desse algoritmo em termos de espaço e tempo. Então, por exemplo, será que se eu rodar determinado algoritmo vai ser melhor do que rodar outro algoritmo, por exemplo, um algoritmo de ordenação? Qual que vale mais a pena? Qual que consome menos recurso? Qual que consome menos tempo? Será que existe algum custo-benefício entre esses dois? Nós vamos ter dentro aqui de conceitos de complexidade alguns temas, como por exemplo a questão
medidas de complexidade, como complexidade de tempo e de espaço, né, que é quanto tempo o algoritmo leva para executar, e a questão de espaço, que mede quanta memória o algoritmo vai usar durante essa execução dele. A gente vai ter notações assintóticas, que são o big O, o ômega e o θ. O big O ele vai descrever o pior caso ou limite superior do algoritmo. O ômega ele vai descrever o melhor caso ou limite inferior, o limite assintótico inferior. E o θ ele vai descrever o caso médio ou, como a gente pode chamar, o caso mais justo de, de comportamento desse algoritmo. A gente vai ter também a análise de complexidade de tempo, onde a gente vai ter o melhor, o pior e o caso médio. É, o pior caso ele seria mais desfavorável, onde o algoritmo leva mais tempo para ser executado. No caso médio, é uma execução uma medida de tempo de execução esperado, considerando todos os cenários possíveis. E o melhor caso seria o caso ideal, né? Onde a gente consegue um tempo de execução esperado. A gente também vai ter classes de complexidade, onde a gente vai ter constantes O de 1, que é o tempo de execução não depende do tamanho da entrada. A gente vai ter a logarítmica, que é o O log n, a linear, que é o O de n, a linear, linear, linearítica, que é o O n log n, O n log n, a quadrática, que é o ON ao quadrado, a cúbica, ON elevado ao cubo, a exponencial, que é o O de n elevado 2 elevado a n, e o fatorial, que é O de n fatorial. E cada uma dessas vai ser aplicada ao seu algoritmo e, após a análise, a gente consegue ver qual dessas classes o algoritmo está inserido. É depender da nossa demanda, a gente tem que escolher se é possível e se é interessante a gente melhorar esse algoritmo para ele se enquadrar em outras classes de complexidade, ou até mesmo trocar o algoritmo. A gente também vai ter técnicas de análise de algoritmo, com a substituição, a recurrência, né? Desculpa o erro, na verdade é recorrência, e a análise de probabilística. Basicamente, na substituição, a gente vai ter passos do algoritmo substituídas por suas complexidades conhecidas e a gente vai tentar simplificar a análise. Na recorrência, a gente usa a relação de recorrência para modelar a complexidade de algoritmos e tornar esses algoritmos recursivos. Na análise probabilística, a gente vai considerar a probabilidade de diferentes cenários para avaliar o desempenho médio. A gente também vai falar de trade-offs em algoritmos, que é o tempo versus espaço, que seria o equilíbrio entre a velocidade de execução e o uso de memória, e a simplicidade versus a eficiência, que a gente olha o equilíbrio entre a facilidade de implementação e a eficiência do algoritmo. E a gente também tem alguns exemplos de aplicações práticas, que podem ser a pesquisa e ordenação. Então a gente tem ali algoritmos como Merge Sort, Double Sort, entre outros. A gente vai ter algoritmos em grafos e algoritmos de programação dinâmica. Em grafos, a gente pode citar aqui a busca no Arbura e questão de programação dinâmica, algoritmos que resolvem problemas complexos, onde eles vão ser divididos em subproblemas mais simples. E temos algumas curiosidades, que é a questão de algoritmos quânticos que vão explorar ali paralelismo quântico para resolver problemas de forma mais eficiente. Bom, a gente tem um exemplo, por exemplo, o algoritmo de Shor, desenvolvido em 94 pelo Peter Shor, que ele é um problema que resolve a fatoração de inteiros de forma exponencialmente mais rápida do que os melhores algoritmos clássicos que a gente conhecia até então. É, Agora eu passo a palavra para a Ellen
para a gente falar um pouquinho sobre ferramentas e linguagens para programação paralela. Amélia, eu vou apresentar agora um pouquinho sobre a parte 2 do trabalho, que são as ferramentas e linguagens para programação paralela. Vou colocar aqui no modo apresentação. E eu vou falar um pouquinho sobre linguagens de programação paralela, MPI, OpenMP e o CUDA, que eu vou chamar de CUDA porque eu não sei muito bem como se pronunciar essa sigla. Bom, isso aí são alguns exemplos de linguagens de programação que você pode usar. É o C, o C++, o Python em algumas bibliotecas como o Multiprocessing Desk, o Java com threads, Julia, que eu particularmente não conhecia, e R com pacotes Parallel ou For It. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o MPI. O que é o MPI, né? A sigla MPI significa Message Path Interface. Ele é um padrão utilizado para a implementação de programas paralelos em sistemas distribuídos. Ele define como processos e sistemas com memória distribuída devem se comunicar. E é implementado em algumas bibliotecas, como o C e o C++, que eu coloquei como exemplo. A principal vantagem da utilização dele é a sua escalabilidade, pois ele permite a comunicação eficiente entre milhares de nós e desempenho, tanto que ele é muito utilizado em aplicações de alto desempenho. Bom, a arquitetura MPI é baseada na troca explícita de mensagens entre os processos, com suporte para comunicação síncrona e assíncrona. Sua portabilidade é uma característica-chave, já que isso permite com que ele consiga ser executado em diversas plataformas. E isso vai desde clusters locais até supercomputadores, sem grandes modificações no código, o que deixa ele ainda mais interessante. Agora, um pouco sobre os desafios que é enfrentado utilizando ele. Apesar da sua grande flexibilidade e desempenho, o MPI exige que os desenvolvedores compreendam mais sobre programação paralela, para identificar partes do código que podem ser paralelizadas e dividir as tarefas de forma eficiente. Vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do MPI agora. Ele consiste em 5 etapas, onde tem a inicialização, onde os processos são inicializados e recebem identificadores únicos. Depois tem a troca de mensagens, onde os processos se comunicam. Depois a comunicação coletiva. Depois a sincronização, que serve para garantir que os processos se comuniquem na ordem correta. E a finalização, onde o MPI é finalizado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o OpenMP. O OpenMP é uma interface de programação para simplificar a implementação de programas paralelos em sistemas de memória compartilhada. O funcionamento do OpenMP utiliza diversas diretivas inseridas no código-fonte. Alguns exemplos que pode ser utilizado como ferramentas é o C e o C++, onde essas diretivas no código-fonte elas servem para indicar quais partes do código devem ser executadas em paralelo. Exemplos de diretrizes incluem também, desculpa, eu não sei muito bem falar, essas palavras aqui hashtag programming, OMP, paralelau, hashtag programming OMP for, vou deixar aqui para caso alguém queira pesquisar, né? Algumas vantagens da utilização do OpenMP é a facilidade do uso, né? A curva de aprendizado é mais suave, permitindo que os programadores consigam inserir paralelismo no código com mínimas modificações. Também tem a compatibilidade, onde os programas podem ser paralelizados sem reescrever o código sequencial. E também tem o controle de sincronização, onde ele suporta o controle sobre variáveis compartilhadas e privadas, garantindo segurança na execução paralela. Algumas limitações também que a gente encontra no OpenMP é que ele é mais eficaz em sistemas de memória compartilhada. Em sistemas de memória distribuída como clusters, o MPI é mais adequado, pois o OpenMP não lida bem com a ausência de memória compartilhada entre nós. Não sei se é claro o significado de nós, mas cada nó é um ponto de processamento ou armazenamento. E uma coisa que ficou faltando é que o OpenMP ele continua sendo desenvolvido para oferecer um modelo mais simples e portátil para aplicações paralelas, garantindo compatibilidade em diferentes plataformas. Mais uma vez, eu não sei muito bem se pronuncia CUDA, achei um pouco estranho, mas eu não consegui encontrar como pronunciar da forma correta. Bom, o que ele significa, né? Computed United Devs Architecture. Ele é uma plataforma de computação paralela desenvolvida pela NVIDIA. Também não sei muito bem como falar sobre isso.
para poder aproveitar o poder das GPUs em tarefas além do processamento gráfico. Ele permite que os desenvolvedores usem as GPUs, que é um tipo de processador especializado para cálculos complexos, como inteligência artificial, distribuindo milhares de operações simultâneas, o que resulta em grande ganho de desempenho em computação com CPUs. Ele é compatível com linguagens populares como C, C++ e Python, entre outras menos populares também. Ele facilita a programação paralela, pois permite que trechos de código sejam executados nas GPUs com poucas alterações. E ele também inclui bibliotecas e ferramentas de otimização que ajudam a desenvolver aplicações paralelas de maneira eficiente. O modelo de programação do CUDA organiza tarefas em threads que são distribuídas em blocos e grades dentro da GPU, conseguindo assim aproveitar a arquitetura paralela das GPUs com milhares de núcleos para os cálculos simultâneos. Isso é ideal para operações repetitivas como processamento e matrizes de vetores. O CUDA continua evoluindo e oferece recursos avançados cada vez mais, como núcleos de tensor e para cálculos e ferramentas para otimização de desempenho. Isso aqui é um exemplo, né, de um código implementado com a linguagem C, mas eu não conheço muito bem C, mas aqui está um exemplo de como que poderia ser implementado. Agora eu vou falar um pouquinho envolvendo onde que o paralelismo pode ser usado, né, em algum algoritmo. Eu separei aqui para poder falar sobre o merge sort. O merge sort é um algoritmo clássico, né, acho que todo mundo conhece, de ordenação, que se baseia na técnica de divisão e conquista. Ou seja, ele divide um problema, na verdade, grande em subproblemas menores. Depois resolve esses subproblemas e no final ele combina para obter uma solução final. Um dos grandes atrativos do merge sort é que ele mantém uma complexidade e tempo de execução de O n log n, mesmo nos piores casos, o que torna ele altamente eficiente. Isso aqui é como que funcionam as etapas, né, de um merge sort. A implementação do merge sort ela é bem estruturada, como vocês conseguem ver, e segue uma abordagem recursiva. Primeiro, o array é dividido ao meio até que cada subarray contém apenas um elemento. Depois disso, ele ordena e intercala os subarrays de forma recursiva, e na terceira etapa é o combinar, onde ele combina os subarrays para formar um array de final ordenado. Isso aqui é um exemplo de uma imagem de como que seria o funcionamento dele, né? Então aqui ele começa com um array de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdi as contas aqui, 3, 6, 7, né? Aí depois ele começa a subdividir esse array. Então esse aqui seria o nosso primeiro problema, um problema grande. Ele começaria a subdividir em problemas menores, até chegar a um ponto onde ele é indivisível, e depois ele começa a combinar esses resultados para conseguir ter no final um array ordenado. Bom, a implementação paralela do merge sort, né? A gente consegue utilizar o ForkJoy, framework do Java. Ele é considerado ideal para implementar o merge sort paralelo. Ele foi projetado para lidar com tarefas recursivas e permite dividir o problema em subproblemas menores, que podem ser resolvidos simultaneamente. Para isso, definimos uma classe que estende o Recursive Action, onde a lógica de divisão e fusão ocorre. Isso aqui é um exemplo, né, de código que eu peguei, fazendo o merge sort com esse ForkJoy. Basicamente, nesse exemplo a gente consegue mostrar o seguinte. Se o tamanho do array for menor que o valor definido, que seria o limite, usamos a abordagem sequencial, chamando o método de ordenação padrão. Caso contrário, o array é dividido em duas partes e cada parte é processada por uma thread separada. Após a conclusão de ambas, a fusão é realizada para combinar os resultados. Esse método ele é muito eficiente, porque delega a divisão e a execução das capacidades internas do framework. Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o algoritmo de soma de vetores na sua versão paralela e na sua versão sequencial. Na versão paralela desse algoritmo, a gente vai ter a distribuição da tarefa de somar os elementos dos vetores entre múltiplos threads. Isso permite que várias somas sejam calculadas de forma simultânea. Basicamente, a gente tem 4 etapas bem condensadas e seriam 4 etapas principais, onde a gente vai ter a definição de vetores
de entrada, no caso aqui eu chamei eles de A e B, e também a definição de um vetor de resultado, onde vai armazenar os resultados da soma desses vetores. A gente vai precisar configurar um ambiente paralelo. A gente aqui deu o exemplo de uma biblioteca de paralelismo OpenMP. Geralmente ela está mais presente ali no C e no C++. E para essa biblioteca, a gente deveria configurar uma diretiva, que é essa pragmap parallel for, que gerencia os threads. Depois a gente vai ter a soma paralela, onde a gente vai ter a distribuição de interações do loop de soma entre os múltiplos threads, e cada thread vai executar a soma dos elementos correspondentes ao vetor A e B de forma independente. Depois esses threads eles vão escrever seus resultados no vetor result. E esse vetor ele vai conter então a soma dos elementos correspondentes aos vetores A e B. Se a gente olhasse para um algoritmo de soma de vetores em sua versão paralela, a gente poderia ter essa estrutura bem básica. Aqui eu usei a linguagem Java usando a biblioteca System Treating Tasks, onde a gente vai ter a inicialização de três vetores, sendo o A e o B para a soma, e o vetor result que vai receber a soma dos dois vetores. Percebam que o vetor result ele tem o tamanho do vetor A. No caso, a gente está considerando aqui que os vetores eles precisam ser de mesmo tamanho, tudo bem? A gente vai ter esse paralelo for ali embaixo, seria o for em sua versão paralela, né? Que vai de 0 até o tamanho do vetor A. E o vetor result ele vai pegando ele vai recebendo os valores da soma entre A e B. E a gente vai ter ali embaixo um print, né, para mostrar esses vetores no final da execução. Já o algoritmo de vetores na sua versão sequencial é mais o que a gente usa no começo da vida de um programador. Seria a iteração de um elemento do array somando os valores um a um. Geralmente é aquele que a gente já conhece por padrão. As etapas desse elas não variam muito, mas tem algumas diferenças. A gente ainda vai continuar definindo os valores para os vetores A e B, que seriam os vetores de entrada. Vamos inicializar o vetor result, que vai armazenar essa soma. Porém, na etapa 2, a gente não vai ter uma biblioteca de paralelismo, a gente vai utilizar só um for. E esse for ele vai interar sobre cada elemento dos vetores. E dentro desse for, a gente vai ter a soma dos vetores A e B, armazenando cada valor dessa soma em uma posição do vetor result. E depois o loop feito, a gente vai exibir esses vetores, esses valores do vetor result em algum local. Seja um retorno, seja um print, alguma coisa do tipo. Se a gente fosse ver o código na sua versão de código, né? Se a gente fosse ver o algoritmo na sua versão de código, a gente teria basicamente essa estrutura. A gente tem a declaração dos vetores, os três vetores, sendo A, B e o resultado. Também considerando que vão ter o vetor de resultado ele vai precisar ter o mesmo tamanho dos vetores que estão de entrada, né, os vetores de entrada, e a gente também teria o loop. Só que esse loop ele não é mais paralelo como era antigamente. A gente vai ter um loop mais conhecido, né, no dia a dia do programador iniciante, que seria um loopzinho ali com for, onde a gente declara um int, que vai de 0 até o tamanho do vetor que a gente deseja, iterando mais um a cada execução. E aí a gente vai colocar os valores da soma de A e B dentro do vetor result, cada um em sua posição. Então, result, na hora que ele for 1, ele vai colocar a soma de A na posição 1 e B na posição 1, e assim por diante até o valor total do vetor que a gente está olhando, no caso A. E como exemplo, eu estou exibindo na tela para o usuário o valor da soma. A gente tem trouxe aqui alguns comparativos nesse algoritmo de soma, com algumas características entre cada uma das versões. O processamento, na versão sequencial, a gente tem uma
uma linearidade, né, onde cada elemento do vetor vai ser iterado uma vez por vez, né? Então, um de cada vez, na verdade. Já no paralelo, a gente tem múltiplos elementos executados de forma simultânea. Então, o processador vai conseguir receber esses dados de forma simultânea, processar e devolver. A gente tem a facilidade. A questão da versão sequencial, ela é mais simples de implementar e entender. Tanto que, como eu falei, a gente usa isso na vida inicial ali de aprendizado de programação, mas a versão paralela já é um pouquinho mais sofisticada, então ela pode não ser tão intuitiva no primeiro momento e a gente vai precisar conhecer mais sobre bibliotecas de paralelismo, a depender da linguagem que a gente estiver usando. É, a questão de desempenho. A versão sequencial, a gente tem uma complexidade de O de n, e ela vai depender diretamente da entrada do vetor, então depende muito do tamanho do meu vetor. Já a versão paralela, eu não coloquei aqui a ordem de complexidade dela, mas resumidamente a gente consegue fazer essa soma, né, vamos colocar assim, de maneira bem mais rápida, já que a gente vai ter o paralelismo e vai estar utilizando múltiplos núcleos da CPU. E a gente vai ter escalabilidade, que limita a questão da sequenciagem de ter a limitação pela capacidade de um único núcleo da CPU. Já a versão paralela, a gente vai ter a escala dividida ali conforme os núcleos disponíveis. E assim a gente está chegando ao final da apresentação. Essas são nossas referências bibliográficas. E obrigado por chegar até aqui.